Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos ao nosso encontro formativo, ano séries, do Programa de Recuperação e Aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual de Educação, ano de 2022. Vale destacar que o enfoque dado para esta pauta será o tema central gêneros textuais, tendo por base atividades do Aprender Sempre, do volume 1, da sequência de atividades 5, do segundo bimestre, do caderno do segundo ano, da segunda série do ensino médio. Em seguida, haverá uma proposta de prática metodológica para que o ensino de gêneros textuais, a ser discutida nos desdobramentos da TPC aí na escola. Eu sou Cláudio Roberto de Araújo, sou formado em Letras e Pedagogia pela Unesp e trabalho como professor de língua portuguesa há 17 anos na rede estadual, ministrando aulas atualmente na Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira, na cidade de Paraguaçu Paulista. Vou fazer uma videodescrição. Eu sou moreno, tenho 1,70 m de altura, cabelos pretos com tons de grisalhos, olhos escuros, e atualmente estou usando uma camiseta cinza com uma faixa azul na horizontal. Muito bem, peço permissão para você para que eu possa compartilhar o nosso material, o material que preparamos para esse nosso encontro e para que nós possamos compartilhar esses saberes e essas experiências. Maravilha, professor. Então, essa aqui é a nossa página inicial. Como eu disse, nós vamos trabalhar com o material da segunda série do ensino médio, com a sequência de atividades 5 do volume 1 do segundo bimestre. O material, se você ainda não tem, aí na sua escola, ele está disponível no site da EFAP. Você pode encontrar lá na aba materiais, entrando lá no site da EFAP, ou, junto com esse vídeo, estará disponível esse material que nós estamos transmitindo, e você poderá acessar aqui todos os materiais, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, caderno do aluno, caderno do professor, através do link que está aqui disponível. Maravilha? Esse nosso encontro, ele tem 3 objetivos, O primeiro deles é revisitar os aspectos teóricos discutidos na formação de etapa acerca do tema central gêneros textuais, com foco na leitura e na produção textual. Lembrando que a professora Márcia Sanches já gravou um vídeo com esse material, com aprofundamento nesse tema, e caso o professor queira se aprofundar, seria bom, então, consultar o vídeo da professora Márcia. O que nós vamos fazer aqui é apenas uma revisitação bem superficial mesmo, para embasar o nosso bate-papo. O segundo objetivo, analisar as atividades relativas ao gênero textual proposto na segunda série do ensino médio, da sequência de atividades 5 do volume 1, segundo bimestre, sobre a perspectiva da habilidade essencial e do objeto de conhecimento que nós vamos tratar aqui no nosso encontro. E o terceiro, propor uma experiência de aprendizagem, com o gênero textual proposto a ser discutida no desdobramento do planejamento na TPC da escola. Muito bem, professores, esses são nossos objetivos, e agora a gente vai para o nosso primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer aquela revisitação aos aspectos teóricos discutidos na formação de etapa pela professora Márcia Sanches, no vídeo que ela já gravou e já está disponível no site da EFAP ou no CMSP, tá? Então, nessa revisitação, dos aspectos teóricos, vamos falar um pouquinho do currículo em ação do ensino médio, do nosso material, do material da SEDUC, Lá, a gente vai retomar um pouquinho o que ele fala sobre o componente curricular língua portuguesa e o ensino de gêneros textuais. E o que ele diz? Ele diz que os gêneros textuais, eles são oferecidos nas 3 séries do ensino médio, isso é, nas 3 séries do ensino médio, você vai encontrar vários gêneros textuais, e o estudo com esses gêneros narrativos, informativos, gêneros injuntivos, gêneros variados, para que o professor possa realmente explorar a questão dos gêneros textuais com seus alunos, tá? Além disso, o currículo em ação ainda diz que as habilidades devem ser apresentadas juntamente das outras disciplinas da mesma área, isto é, a área do componente, ou a área de linguagens e códigos, que compõe-se de
língua portuguesa, educação física, arte e língua estrangeira moderna, no nosso caso, inglês, né, ela está composta de habilidades que são basicamente comuns, né, para todas as áreas, e isso também deve ser explorado, tá? E, para o ensino de gêneros textuais, não há um processo de seriação, segundo o currículo em ação do ensino médio. Então, nós não falamos, quando vamos trabalhar com gêneros textuais, em primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio. A gente fala em estudo do gênero, tá? Aprofundar-se no estudo do gênero, sem necessariamente ser focado em alguma série do ensino médio. O que vale é a proposta pedagógica e o aprofundamento nessa proposta. Além disso, as habilidades essenciais de língua portuguesa acabam propiciando, segundo o currículo em ação, o diálogo e promovem a integração efetiva com os demais componentes da área. Então, é de extrema importância, né, que a habilidade essencial ou as habilidades essenciais estejam juntas, conectadas aos componentes, às áreas, né, aos componentes linguísticos e ao trabalho com gêneros textuais. Ainda falando sobre o currículo em ação e o componente curricular da língua portuguesa sob a perspectiva do ensino de gêneros textuais, vamos falar um pouquinho de práticas pedagógicas, né? Essas práticas pedagógicas ocorrem com foco na contextualização para articular o uso da língua com esferas sociais do estudante. O nosso estudante, quando ele vem para a escola, ele não é uma tábula rasa, ele não é um copo vazio, ele vem com experiências, e essas experiências precisam ser exploradas dentro da sala de aula, não é? Ele vem com textos, ele vem com contextos, ele vem com experiências, e essas experiências linguísticas nós devemos explorar dentro da sala de aula. Além disso, essas práticas pedagógicas, né, elas propiciam refletir sobre os avanços das tecnologias digitais da informação e comunicação a partir de novas propostas de ensino e aprendizagem, novos conceitos de letramento. Nós sabemos que as TDICs, né, como são chamadas, estão presentes no nosso dia a dia, e não há como retornar mais. Não é? São várias plataformas, vários aplicativos, vários recursos tecnológicos que nós temos à disposição e devemos explorar esses recursos. E eles nos trazem muitas perspectivas de aprendizagem e de ensino. Quanto às práticas pedagógicas também, elas priorizam os textos multimodais. Devemos priorizar mesmo os textos multimodais por conta das várias plataformas, dos vários jeitos que nós podemos transmitir textos hoje, né? Ofertar textos para os alunos, e quanto mais textos, mais letrados eles ficam, e aí nós temos vídeos, áudios, textos impressos, imagens, vários gêneros textuais que se dispõem aí para ampliar o repertório do nosso aluno, não é? Em sua variedade de linguagens e discursos. Já falando do currículo em ação do ensino médio, vamos falar um pouquinho das tecnologias digitais de informação e comunicação, as chamadas TDICs, né? Segundo Rojo, os letramentos múltiplos ou multiletramentos abrangem leitura crítica, análise e produção de textos multissemióticos em enfoque multicultural. Perceba, professor, como o prefixo multi está presente aqui de uma maneira muito forte, porque nós vivemos num mundo agora multi, não é? E o nosso aluno, ele usa, ele conhece, ele se apropria dessas multitecnologias e faz dela um movimento muito prático na sua vida, e nós precisamos explorar isso no nosso cotidiano também, tá? Não, a interação entre as áreas e componentes, a partir dessa perspectiva, dimensiona os conceitos de letramento, multiplica-se em benefício das semioses visuais, verbais e sonoras e redefine novos gêneros mediatizados. Tá? Então, é necessário, professor, que nós, cada vez mais, tomemos posse, não é, desses recursos tecnológicos e façamos dele uma ferramenta de ensino e aprendizagem, tá? Esses aspectos teóricos nós vamos encontrar em Rojo, vamos encontrar no nosso material, né, no currículo em ação do ensino médio, para que a gente possa se embasar para ministrar as nossas aulas, tá?
E ainda quanto ao currículo em ação do ensino médio, né, vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual debate, que é interessante quando a gente traz ele para o nosso dia a dia, porque dentro da sala de aula, constantemente nós estamos em embate com os nossos alunos acerca de várias coisas, né? E aqui, no nosso dia a dia, nós vamos tratar um pouquinho sobre o que seria um embate, né, uma perspectiva, um enfoque artístico-literário e um enfoque de investigação-pesquisa, tá? No enfoque artístico-literário, dentro dos textos que nós lemos, dentro dos gêneros que nós lemos junto com os nossos alunos, nós podemos dizer que os gêneros o enfoque artístico literário, ele vai potencializar a humanidade, a empatia e o diálogo com base na arte e na literatura, sensibilizando o nosso aluno, tornando o nosso aluno cada vez mais sensível quando a gente fala em arte, né? Então, ter contato com um poema, com um conto, com uma crônica, gêneros que podem fazer com que esse aluno cada vez mais se aproprie da arte e seja sensível a ela, né? Tendo contato com valores, crenças, desejos, conflitos, e permite a construção de si mesmo e valorização do outro. Contribui para a formação de um leitor literário. E nós sabemos que um leitor literário sensível, ele tem um olhar mais artístico para as coisas, né? E tem um olhar diferenciado para a vida, para as pessoas e etc. Tá? Do outro lado, nós temos a investigação-pesquisa, que vai tratar de coisas mais objetivas, mais práticas, de uma linguagem mais direta, mais científica mesmo, né? Nesse aspecto, essa investigação-pesquisa, ela promove a leitura, que desenvolve habilidades de pesquisa, ordenação e processamento de saberes. Os gêneros desse campo são privilegiados na escola, né? Através de artigo científico, artigo de opinião, não é? E outros textos mais, tá? Bom, caminhando aqui um pouco mais, né? Vamos trazer a Arrojo de novo aqui para o nosso bate-papo, né? E o que a Arrojo fala sobre os gêneros textuais multimodais e multissemióticos. A Arrojo, ela diz que esses gêneros, eles propiciam aos professores da educação básica refletirem como os estudantes vivenciam o letramento mediante a diversidade cultural e hipermodal dos meios digitais. Além disso, a Arrojo também, ela diz que esses gêneros multimodais e multissemióticos possibilitam conhecer esses gêneros a partir dos aspectos teóricos da pedagogia dos multiletramentos, que vão sendo construídos em decorrência das mudanças das linguagens digitais e das necessidades comunicativas do século XXI, que nós sabemos que são muitos. Nossos alunos são nativos digitais e têm na palma da mão uma ferramenta que faz com que ele se conecte com uma série de textos, né? E esses textos multimodais de variados tipos. São vídeos, são áudios, não é? Imagens, tudo que pode ser transmitido ali pelo seu celular. Além disso, a Arrojo ainda diz que os textos multissemióticos e multimodais permitem compreender que esses gêneros textuais ancoram-se no campo dos multiletramentos e devem ser ensinados por meio de atividades de leitura e de produção. E aí, lembrando, né, que nós temos, lá no início da nossa formação, né, vídeos gravados já falando de leitura e falando de produção textual, falando de oralidade, né, e falando dos aspectos linguísticos, já em vídeos gravados anteriormente, tá? Bom, ainda continuando nessa reflexão dos textos multimodais e multissemióticos, né, quais são as características desses textos, né? Trazendo aqui que eles têm como características as linguagens verbais, orais e escritas que se misturam com imagens estáticas, e aí nós estamos falando de fotos, ilustrações, gráficos, infográficos, e em movimento, vídeos e com sons, que nós trazemos aqui as sonoplastias, as músicas, né, os podcasts e etc. Tá?
Além disso, outra característica dentro desses textos multimodais e multissemióticos, nós temos que a palavra texto, ela se estendeu e esses enunciados híbridos de novo tipo, de tal modo que hoje falamos também em textos orais e textos multissemióticos, como as notícias televisivas e os vídeos de fãs no YouTube. Nós temos contato com esses textos constantemente, né? E a palavra texto, então, ela se amplia para ganhar novos significados dentro dessa nova seara que existe de textos, né, multimodais e multissemióticos. Além disso, né, outra característica é que surgem novos gêneros discursivos constantemente, né, e aí nós podemos falar de alguns chats, páginas, tweets, posts, enzine, fanclips, blogs e etc., que são permitidos através dessas novas tecnologias digitais de informação e comunicação, não é? Essas tecnologias e ferramentas de leitura, escrita, impulsionaram novos letramentos, tá? E aí, falando um pouco daquilo que nós vamos tratar aqui no nosso, a partir do segundo momento, né? Os gêneros textuais na sequência de atividade 5, nós temos, na perspectiva enunciativo-discursiva da segunda série do ensino médio, o romance, não é? O resumo e roda de conversa literária. Qual é o domínio social de comunicação do romance? Nós estamos falando de um gênero que trabalha com cultura literária ficcional, não é? Que é aquela literatura de ficção, cuja linguagem dominante é o narrar, e dentro desse narrar nós vamos ter a mímesis, né, a mímesis da ação da criação de intriga, a verossimilhança, né, porque o romance, de alguma forma, ele vai se aproximando da realidade, por mais ficcional que ele seja, ele sempre vai buscar algo na realidade para ele fazer essa aproximação. Então, essa característica da mímesis, né, da mimesis, da aproximação, né, da imitação, tá? Já o resumo e a roda de conversa literária, qual seria o domínio social de comunicação deles, né? Aí nós temos a transmissão de saberes, a transmissão e construção de saberes, tá? Numa perspectiva mais técnica, mais científica, mais objetiva, tá? Com uma linguagem dominante, né, no tipo expor, né, na tipologia expor, que aí vem a apresentação textual de diferentes formas dos saberes. E aí você tem os artigos, né, artigos de opinião, artigo científico, você vai ter o resumo propriamente dito, né, a resenha e etc, etc. Tá? Muito bem. Dito isso, vamos para o nosso segundo momento. Nesse segundo momento, professor, nós vamos analisar atividades relativas aos gêneros textuais propostos na segunda série do ensino médio, da sequência de atividades 5, da SA5, o volume 1, no segundo bimestre. Segundo bimestre, que está se iniciando aí, né, no mês de abril, a partir do dia 26 de abril, e então nós vamos fazer uma análise dessas atividades, tá? Buscando retomar aí o quadro de proposições de aula, né, e principalmente os comandos das atividades propostas. Então, professor, eu trago aqui duas questõezinhas para a gente refletir um pouco, tá? Nesse momento, eu vou dar um tempinho para que vocês possam refletir nessas questões, vou fazer a leitura delas para vocês, e vou dar uns 30 segundos para que vocês possam refletir sobre elas, tá? Então, por que é importante que os alunos conheçam o maior número de possíveis de gêneros textuais? E depois, por que é importante trabalhar o gênero textual romance no contexto do século XXI para um público da era digital? Vamos refletir um pouquinho sobre essas duas questões, vou dar 30 segundos para que vocês possam aí refletir um pouco sobre elas, tá? Já retornamos.
Então, professor, por que que é importante que os alunos conheçam o maior número de gêneros textuais possíveis dentro do contexto da sala de aula? E por que é importante trabalhar o gênero textual romance no contexto do século XXI para um público da era digital? Eu trago aqui algumas observações, né, para que a gente possa, de repente, aprofundar um pouco as reflexões que vocês tiveram, né, só acrescentando aquilo que vocês já pensaram, né. Então, retomando esses questionamentos, eu penso que o conhecimento de vários gêneros textuais possibilita ao estudante a ampliação do repertório linguístico e cultural, a otimização das competências leitora e escritora, a melhoria das relações sociais, o conhecimento linguístico direcionado, olhar mais crítico e perceptivo no contato com os textos e discursos, entre outros. Veja bem como a gente traz aqui algumas conquistas, né, que os alunos podem ter, algumas habilidades que eles podem desenvolver a partir, não do contato com os vários gêneros textuais, sejam gêneros quais forem, né, orais, digitais, não textos escritos, verbais, não verbais, etc. Tá? Quanto mais gêneros o aluno se apropria, mais letrado ele fica, né? Sobre a questão B, que é o trabalho com romance no século XXI para um público da era digital, por que seria importante trabalhar o romance em si, que é um texto longo, né, com muitas páginas e etc., né? Trazendo aqui uma reflexão, podemos dizer que a importância do estudo do romance está no resgate cultural e histórico do gênero, na divulgação de obras clássicas ou não clássicas, né, da literatura em geral, no trabalho com várias plataformas digitais ou não, para a leitura e a fruição dessas obras, no conhecimento do contexto social de determinados períodos históricos brasileiros. Veja bem como o romance pode trazer uma ampliação de repertório, não é, fazendo com que o aluno conheça o gênero, conheça o contexto social do gênero, amplie seu repertório linguístico, né, consiga trabalhar em várias plataformas. Então, há muitos ganhos de se trabalhar com o gênero textual romance no contexto dessa galerinha que é do século, da era digital, no século XXI. Tá? Bom, o gênero textual romance, resumo e roda literária. Como que isso acontece dentro do material Aprender Sempre, tá? Então, as aulas aqui nós escolhemos para trabalhar com esses gêneros, porque elas se conectam com a habilidade essencial que propõe análise de obras literárias por meio de ferramenta da crítica construída para analisar esses gêneros textuais. Vamos agora, nesse momento, para fazer essa análise, nós vamos rever a habilidade essencial e o objeto de conhecimento da segunda série do ensino médio, tá? Vamos ainda apresentar o conjunto de aulas, proposições da sequência de atividade 5, da segunda série do ensino médio. Vamos refletir acerca dos gêneros textuais romance, resumo e roda literária virtual, da segunda série do ensino médio. E, por último, analisar as aulas tendo como foco, né, a construção dos gêneros textuais romance, resumo e roda literária virtual. Tá? Antes de mostrar para vocês o quadro de proposições de aula, né, seria interessante a gente falar da habilidade essencial e do objeto de conhecimento que nós vamos trazer aqui. Tá? A habilidade essencial é a habilidade 52, nela nós vamos analisar obras significativas da literatura brasileira e de outros países e povos, em especial a literatura portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária, estrutura, composição, estilo, aspectos discursivos, ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção, visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais, e o modo como dialogam com o presente. Então, essa é a nossa habilidade essencial, analisar obras significativas da literatura brasileira e de outros países, tá? Sob vários aspectos, perdão.
Além disso, o nosso objeto de conhecimento é a leitura e expressão escrita por meio do conhecimento dos elementos básicos da narrativa literária. Esse é o nosso quadro de proposição de aulas, né? São 8 aulas. A primeira aula, romanceando. A segunda e a terceira, as faces do romance. A quarta e a quinta, para além da vida. A aula 6 e 7, ampliando os conhecimentos. E a aula 8, prosa e literatura. Maravilha? Então, professores, qual é o objetivo aqui das desse nosso bate-papo, né? Dessa primeira aula aqui, da aula romanceando, né? Na aula romanceando, nós vamos reconhecer a característica do gênero textual romance, ler o texto literário associando ao contexto de produção social e político. Então, é isso que você deve expor para o seu aluno e mostrar para ele quais são os objetivos da aula, tá? Num primeiro momento, né, a primeira atividade aqui, nós vamos trazer o comando dela a partir da perspectiva do crítico literário Alfredo Bozzi e de um trecho do romance A Moreninha, tá? Qual é o comando? O comando da atividade 1, da aula 1 é esse: leia atentamente o fragmento de texto e registre no seu caderno de anotações as principais informações peculiares à construção do texto literário romance romântico apontados pelo autor. Então, vocês vão encontrar lá na página 57 do caderno do aluno, né, o fragmento da crítica literária do professor Alfredo Bozzi e o início, né, de um trecho do romance A Moreninha. Então, a partir disso, fazer o comando para o aluno, né, discutir esse comando com ele, fazer a leitura dos textos, e aí a leitura o professor comanda, né, do jeito que achar necessário. O professor é que conhece a turma e sabe qual é a melhor forma, se é a sua leitura, professor, ou se é a leitura do aluno, né, de forma revezada e tal. Tá? Mas é importante fazer a leitura e depois propor as atividades para o aluno, né? São 3 atividades, A, B e C. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter a teoria, né, e o texto para serem analisados. Tá? E aí o professor, a partir da sua dinâmica de aula, vai saber como coordenar tudo isso. Tá? As aulas 2 e 3, as faces do romance, né, nós vamos ter aqui o seguinte comando: leia o excerto retirado do texto literário Madame Bovary, do escritor Gustave Flaubert, romancista francês que apresenta por meio de sua obra um romance constituído em um cenário em que os aspectos artístico-literários se formatam a partir da realidade concreta, distanciando-se da realidade sonhada e idealizada pelo romantismo. Para quem não conhece Madame Bovary é um texto realista, né? Então ele traz ali a história, ela se aproxima muito do real, né, da realidade, diferente do romantismo, que idealizava muito, idealizava a mulher, idealizava o amor, idealizava as relações. O romance realista, não. Ele tem um aspecto mais direcionado para a realidade, de analisar a realidade concreta da maneira como ela é, tá? Mesmo que seja ficção. Tá? Lembra da mimesis que nós falamos lá anteriormente, né? É disso que nós estamos falando, né? Dessa verossimilhança, tá? Os objetivos dessa aula: analisar o gênero textual romance a partir do contexto de produção, aproximar as produções literárias do lote distinto, esse lote, né, do local distinto, né? Identificar no gênero textual romance os aspectos da vida familiar e social do homem, e estabelecer relações entre as informações do texto lido com outras de conhecimento prévio. Aqui, professor, lá na página 59 do caderno do aluno, o professor vai encontrar, não é, o fragmento do romance, né, Madame Bovary, e questões para serem discutidas com os alunos. A dinâmica de aula, eu vou voltar a falar, né, o professor conhece a turma, conhece melhor o perfil da turma, vai saber como conduzir isso, né, se de maneira revezada, se o professor faz a leitura, ou pede para um aluno ler, de repente você tem voluntários, alunos que gostem de ler, tá? Mas o importante é fazer a leitura, a discussão, não é? E observar que nas questões vão ter questões linguísticas e questões literárias para serem respondidas, tá?
Nas aulas 4 e 5, né, Para Além da Vida, vai trazer um excerto do romance Memórias Próximas de Brás Cubas, né, tão conhecido da gente, já tão discutido, tão falado, né, e o comando é esse: leia o excerto, retirado do texto literário Memórias Próximas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, escritor e crítico literário brasileiro que apresenta, por meio de suas obras, cenários e comportamento que instigam e promovem reflexões acerca da realidade, tanto da época quanto da atualidade. Quais os objetivos da aula aqui? Analisar os elementos básicos da narrativa literária, reconhecer nos textos ficcionais elementos que indiquem o comportamento e as características principais das personagens, inferir o sentido de uma palavra ou expressão em trechos, excertos de textos analisados. Veja bem que aqui nós temos aspectos literários, linguísticos, né, e teóricos envolvendo a narrativa, o romance, tá? E dá para ser explorado tudo isso. Esse trecho, o professor vai encontrar, né, o trecho do Memória do Brás Cubas, que é o Memórias Próximas de Brás Cubas, que é o óbito do autor, lá na página 62 do caderno do aluno, tá? Então vão ser dois textos, dois trechos que o professor vai trabalhar, tá? Um vai estar na página 62, o outro na página 63, com algumas questões aí para reflexão. Certo, professor? Nas aulas 6 e 7, nós vamos falar de ampliação de conhecimento. Aqui, o comando é o seguinte: leia e analise a pintura Carruagem, de terceira classe, de Honoré Daumier, realizada em 1864. Na sequência, após a análise dessa pintura, na sequência, descreva o que ela representa e quais aspectos podem ser inferidos a partir dela, quando a associamos à atualidade. É importante, professor, discutir com os alunos os aspectos da pintura, não é? Quando o professor tiver contato com ela, lá na página 65 do Caderno Aprender Sempre, e mostrar para os alunos, provavelmente ela vai causar um impacto, e é importante, conversar sobre esses impactos que ela causa, do rosto das pessoas, da cor que tem a pintura, e uma série de elementos, tá? Bom, quais são os objetivos dessa aula? Relacionar a linguagem literária com a linguagem não verbal, no caso aqui o quadro, a pintura. Identificar a dinâmica de cada linguagem na produção de sentido. Reconhecer a leitura de textos verbais e não verbais como possibilidade de acesso a diferentes informações. E relacionar o gênero literário romance a textos não literários, a fim de estabelecer uma relação lógico-discursiva dentro dessa relação. Então, nós estamos falando aqui de interdiscurso, professor? Estamos falando aqui de texto não verbal, conversando com o texto verbal, tá? Trazendo aí uma discussão entre eles, promovendo o interdiscurso, tá? Bom, na aula 8, prosa e literatura, o que nós vamos ter aqui, professor? Só um minutinho aqui. Na aula 8, realizada a escolha, definição da obra literária, gênero textual romance, do gênero textual romance, pertencente a uma das escolas literárias, romantismo, realismo, naturalismo, e escritores que artisticamente contribuem para a formação e a consolidação desses movimentos literários, o próximo passo será realizar a leitura da obra em sua integralidade, observando o contexto de produção, identificando os traços essenciais e peculiares à estética literária e, principalmente, reconhecendo elementos estruturais do romance literário em prosa. Aqui, professor, nós temos como seguinte objetivo: elaborar um roteiro de organização da roda literária virtual, tá? Produzir um resumo esquemático do texto analisado e ampliar os conhecimentos acerca do gênero. A ideia aqui, então, é escolher um romance, ou vários romances para a leitura, para ler com os alunos e fruir, fazer uma fruição dessas obras com os alunos, tá? Então, seria interessante, principalmente pegar obras do realismo, que são obras que eu acho que vão cair mais no gosto do aluno nesse primeiro momento, para que eles possam realmente se aprofundar e ter aí, essa fruição estética. Interessante, professor, que o professor se use como modelo
faça a leitura de 1 ou 2 capítulos, 3 capítulos de um romance, de uma maneira que atraia o aluno e que faça com que ele se sinta, ou sinta a vontade de fazer a leitura dos romances, tá? E aí, elaborar um roteiro de organização de roda literária virtual, os objetivos da aula, né? Produzir um resumo esquemático do texto analisado e ampliar os conhecimentos acerca do gênero textual romance. Esses são os objetivos da aula 8, tá? Além disso, né, vamos continuar aqui falando ainda dessa prosa e literatura, tá? Após a leitura e compreensão da obra literária escolhida pelos alunos ou por grupo de alunos, faça um resumo esquemático. Ele deve ser elaborado na mesma sequência em que o texto original foi escrito, apresentando as partes mais relevantes do texto. Essa produção corresponde, a grosso modo, a uma radiografia do texto, pois nela aparece apenas o esqueleto, ou seja, as palavras-chave, sem a necessidade de apresentar frases redigidas, etc. Um esqueminha do texto lido aí, para que o aluno possa entender o fio condutor, fio narrativo dessa história, né, que ele leu. Tá? Como se organiza, né? Organização para a produção de resumo esquemático a ser usado na roda literária virtual. Orientar os estudantes para os principais aspectos para a construção do resumo para posterior apresentação na roda de conversa literária virtual. Propor a revisão dos textos a partir de ficha avaliativa a ser construída juntamente com os estudantes. Mediar a proposta de socialização dos resumos esquemáticos. Propor aos estudantes questionamentos acerca dos elementos que estruturam o texto narrativo. E aí, personagens, marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos, na construção do sentido do romance e do conto do século XIX. Perdão. Ainda falando dessa organização para a produção de resumo esquemático a ser usado na roda literária virtual, realizar um planejamento do roteiro, né, contendo a seleção de obras e etc., né, organização dos grupos, de distribuição das obras, definição de tempo e ordem de apresentação, incentivar a participação e a colaboração dos estudantes para a construção do resumo esquemático e da roda literária virtual, discutir com os estudantes a seleção de obras do gênero textual romance ou selecionar os gêneros literários usados na sequência de atividade 5, e organizar os estudantes em grupos de maneira que escolham uma obra para ser lida, analisada e apresentada na roda literária virtual. Quanto ao gênero textual romance, o que nós podemos dizer? Que o romance, ele é uma narrativa longa, em prosa, que apresenta uma trama em uma ambientação temporal linear ou não, pois, né, o tempo pode ser tanto psicológico quanto cronológico, tá? Falando ainda do gênero textual romance, nós temos a leitura e análise de trechos para reconhecer as características do romance, que se conversam com a habilidade essencial, que é analisar obras significativas da literatura brasileira e de outras literaturas que se aproximam da nossa. Além disso, nós temos os elementos da narrativa, que dentro de um contexto histórico e de produção, né, com a intenção de diferenciar narrativas literárias, contos, crônicas e romances, tá? O objeto de conhecimento, a leitura e expressão escrita por meio do reconhecimento dos elementos básicos da narrativa. Então, isso aqui é uma sistematização do que nós vimos até agora. Vamos para o terceiro momento, professor. Nesse terceiro momento, nós vamos fazer uma sugestão de experiência de aprendizagem com o gênero textual romance, utilizando o recurso multimodal e multissemiótico, tá? Aqui, a nossa proposta é fazer a criação de um podcast literário, que o professor escolha um romance, não é? E proponha para os alunos a leitura dos capítulos através de gravação de podcast, tá? Então, quais seriam as etapas dessa proposta? Apresentação da proposta dos objetivos do trabalho, primeira etapa. Uma segunda etapa, escolha de uma obra da literatura brasileira para ser gravada em domínio público, é necessário que seja uma obra de domínio público, né? A terceira, escolha dos leitores e dos capítulos para a execução do trabalho, e é importante, professor, que você faça parte dessa lista, né, que também se voluntaria para um capítulo. Orientações para a gravação com sugestões de aplicativos, ambientação, ambientes, tom de voz e etc., tá? Ensaios com os alunos para afinar as ações e corrigir possíveis inadequações. Execução das gravações em ambientes escolhidos pelos alunos, fruição da atividade com audições do podcasts. Não é preciso ouvir todos os capítulos, não é, mas é necessário que se ouça
todos aqueles que os alunos se voluntariem para mostrar, tá? Aqui eu deixo algumas sugestões, né, de textos, tutoriais e sites onde se trabalha ou se ensina como se criar um podcast, tá? Acho que é importante, né, caso o professor não saiba usar essa ferramenta, que se aproprie e também passe isso para os seus alunos, tá? Os desdobramentos para a TPC, numa primeira etapa, né, nesses desdobramentos, trabalhar, né, nessas orientações, após assistir aos vídeos, né, da formação de etapa e da formação de anos séries, fazer anotações em seu diário de bordo, caderno, folhas avulsas sobre os principais pontos dessa formação. E, em seguida, refletir e trocar suas impressões acerca do tema central, gêneros textuais, com os professores do componente de língua portuguesa, discutir com os professores de que maneira esses conceitos relativos aos gêneros textuais, orais ou escritos podem contribuir para o planejamento da sequência de atividade 5. Numa segunda etapa, não ver quais aulas da sequência de atividade 5 foram selecionadas de maneira a atender às habilidades necessárias a serem retomadas com seus estudantes, analisar se a habilidade essencial conecta-se com o objeto de conhecimento e com os objetivos das aulas analisadas nessa formação ano-série, e examinar se a experiência de aprendizagem para os anos finais está articulada com os processos de leitura e escrita de forma interativa, tendo os estudantes no centro da aprendizagem. Numa terceira etapa, refletir se as habilidades essenciais dos respectivos objetos de conhecimento com foco nos gêneros textuais promovem nos estudantes o avanço no percurso interativo de ensino e aprendizagem mais significativo e elaborar o planejamento na TPC, observando os aspectos teóricos, metodológicos e as sugestões de análises das aulas selecionadas para a formação ano-séries. O que nós vimos nesse encontro, professor? Revisitamos os aspectos teóricos discutidos na formação de etapa, analisamos as atividades relativas ao gênero textual proposto na segunda série do ensino médio, na sequência de atividades 5, do volume 1 do segundo bimestre, e propusemos uma experiência de aprendizagem, né, com a ferramenta podcast, através do gênero textual romance, tá, proposto a ser discutido no desenvolvimento da TPC. Vale lembrar que o professor que determina o caminho da sua aula, conhece o perfil da sua turma e sabe o que trabalhar. Essas são nossas referências, professor, para que você consulte, né, e possa, então, de alguma forma, se aprofundar nos seus estudos. Valeu? Professor, professora, muito obrigado pela sua participação, por assistir esse vídeo, por prestigiar o nosso trabalho. Consulte os outros vídeos, não é? E eu só desejo de coração um abraço para todos e que nós tenhamos aí boas formações, boas reflexões nessa troca de saberes que nós estamos fazendo aqui nesse programa de recuperação e aprofundamento proposto pela SEDUC. Valeu, um abraço para todos e até a próxima.